Vamos abrir no livro de Romanos 12. Quem estava aqui a semana passada? Quem é que estava? Boa turma. Vamos ver se vocês lembram aí. Romanos 12. Não está passando hoje? O capítulo tem que... É o capítulo 12, versículo 1 em diante. Hoje eu quero compartilhar do 3 a 8, mas quero ler do capítulo 1 e o 2, o versículo 1 e 2, que nós trabalhamos a semana passada. Eu passo a ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui, irmãos. Nós ficamos no domingo passado no versículo 1 e 2. A gente falou sobre o risco, de se amoldar ao mundo, mas falamos também de sermos transformados à imagem de Cristo, sermos transformados, sermos parecidos com Cristo, e dessa comunhão com Cristo, de nos entregar. Nós cantamos há pouco aí, da gente poder se entregar como sacrifício vivo e santo a Deus. O apóstolo lembra que no passado, o apóstolo Paulo está lembrando, eu creio dizer, no ano passado, vocês levavam para sanar, para pagar um pecado, levavam um cordeiro, levavam uma pomba. Isso terminou. Jesus varreu o sacrifício. E hoje Ele quer você. Hoje Ele quer eu e você, para nos apresentarmos a Deus. Nós, o nosso corpo, que no passado diz, os membros do corpo de vocês eram usados para uma coisa que não era boa muitas vezes, mas agora Deus chama vocês, cada um de nós, para oferecer o que temos, o que somos, no culto racional, no dia a dia da nossa vida, para servirmos a Deus, para termos atitudes que agradam a Deus. E ficou esse desafio, dessa entrega, de nós sermos assim, estarmos cientes e também ter o desejo no nosso coração de nos entregarmos totalmente a Deus, para ser não só quando eu estou no culto, mas esse culto racional de 24 horas, nós temos a nossa vida dedicada ao Senhor, conectado com o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, então, agora tratando mais do relacionamento com nós mesmos, e ele diz, olha, irmãos, mas cada um não pense além do que convém de si mesmo. Ele dá uma tratada na nossa vida, Eu creio que ele está dizendo assim, cada um, nós precisamos ter uma correta avaliação de quem somos. De quem somos. Porque às vezes há um perigo de começar a achar que nós somos alguma coisa. Na verdade, nós somos sim, porque a vida de Cristo está em nós. Mas daqui a pouco o balão começa a encher muito, Achamos que sabemos, que podemos alguma coisa e achamos que somos merecedores da graça, enquanto que ela é nos dada gratuitamente. Achamos que somos dignos,
ou que somos mais importantes ou mais dignos do que outros. Quando olhamos para alguém, e Paulo está dizendo, olha, você não pense além daquilo que convém. Não faça isso. Porque nós sabemos, o provérbio tem uma advertência muito grande, Provérbios 16, 18, diz que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então a gente precisa ter cuidado de não ir além daquilo que Deus tem nos dado. Porque Jesus, sendo tudo o que é, Ele nunca precisou se exaltar. Ele sempre teve o cuidado de servir o que Deus queria, o coração do Pai sobre a vida dele. Então a gente precisa não ter esse complexo de superioridade, de olhar meio por cima, né? Nariz levantado, como se diz. De repente fala até o que não convém, o que não é verdade, no querer se exaltar muito. Paulo está dizendo, não faça isso, isso não é bom. Mas por outro lado, irmãos, nós temos que ter o cuidado, por isso que ele disse nada além do que convém, de não ter um complexo de inferioridade, de achar que não podemos nada, de termos, como muitos dizem, a síndrome do gafanhoto, que tem um exemplo assim tremendo, né? Lembra acho que foi Números 13, está relatado. Lembra quando os espias foram olhar a terra? E eles vieram com um relato e uns disseram assim, olha, todos concordaram numa coisa, a terra é boa, está aqui os frutos. Os cachos de uva eram gigantes, os figos eram bons, grandes, mas daí veio um mas, 10 vezes, mas o problema é que o povo lá é gigante, as cidades têm muralha, e o pior que ser assim, nós mesmos, nós nos víamos como gafanhotos diante deles, e eles também nos viam assim. Eu sempre tenho entendido assim, irmãos, que se os outros nos verem como gafanhotos, isso nós não podemos mandar na vida dos outros, né? Agora, o problema é nós mesmos nos ver como os gafanhotos. O que eles esqueceram? Eles esqueceram que Deus estava com eles, que realmente eles podiam ter uma estatura de 1,60 m e os outros ter 2 metros e pouco, alguns gigantes lá, mas eles esqueceram de quem estava com eles. Eles esqueceram que Deus tinha dito que daria a terra. E assim é para nós, irmãos. Se Deus diz que nos deu a terra é nossa, amém? Se Deus tem dito que há uma vida eterna em nós, porque nós recebemos a vida de Cristo, porque o Espírito Santo que está em nós é o selo dessa promessa, então nós temos, amém? Se Deus nos diz que tem uma eternidade, e a nossa vida que está resumida normalmente a 90 anos, não quero dizer nem os 76 da média, então é porque existe uma eternidade que já está em nós. E nós não podemos viver nessa síndrome de achar que não podemos nada, achar que não temos nada. Irmãos, se nós rejeitarmos, se nós olharmos no espelho e rejeitarmos a nós não estamos só rejeitando a nós estamos rejeitando o projetista, aquele que nos gerou, aquele que nos criou. Então, se eu olho e dizer, eu não gosto, eu sou assim. Eu queria ser mais baixo, eu queria ser mais alto, eu queria ser diferente. Deus nos criou da maneira que Ele se agradou, irmãos. Porque nós somos peculiarmente, cada um é diferente. Cada um é especial para Deus. É uma obra da criação dele. Então, irmãos, nós precisamos também ter uma boa autoestima de nós. Não além do que convém, mas nunca abaixo do que convém. Nós devemos aceitar que nós temos virtudes que Deus nos deu, nós temos falhas que nós adquirimos, nós temos pontos fortes, nós temos pontos mais fracos, mas nós precisamos nos amar, ser grato a Deus pela maneira que Deus nos criou, como nós somos. Porque se nós não aceitarmos, nós não nos gostarmos assim, não nos amarmos, vamos ter muita dificuldade
de aceitar que os outros nos amem e de também amar os outros. Então, não pensar nem aquém, nem além, é pensar, porque quando tu olha, quando a gente percebe e para pensar que antes da fundação do mundo, Cristo pensou em nós, nos projetou, e não parou por aí. Nós nascemos e sabemos que Ele veio, morreu na cruz por nós, para nos salvar. E daí nós sabemos que existe essa eternidade em nós, existe o Espírito Santo de Deus em nós, existe algo que não é só para depois da morte, nós já podemos viver isso agora. Então eu creio que o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós podíamos trazer tantas coisas, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aí eu creio que nós podemos ser cheios de alegria, amém? É motivo de muita alegria. Então nós temos isso bem claro no nosso coração. Então o apóstolo Paulo, eu creio que ele queria que nós tivéssemos o correto entendimento de quem somos, né? Então não pense além do que convém, mas moderadamente. Não se exalte tanto, porque quem exalta é o Senhor, mas não se deixe tratar como gafanhoto, porque a vida de Deus que está em ti, está em mim, é muito preciosa, é muito grande. Amém, irmãos? Glória a Deus. E ele continua daí trazendo uma compreensão um pouco do corpo de Cristo. O que é, vamos dizer assim, ele continua no capítulo, daí no versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ele vai desenvolvendo isso aí. Então isso tem que ser bem claro, que nós temos uma função no corpo, e que há uma diversidade no corpo. Ele tem muitos membros, mas precisa ter uma unidade, porque é um só corpo. E a unidade cristã, irmãos, não é construída, não foi o homem que construiu. Essa unidade foi construída por Cristo, porque Ele é o cabeça. A palavra diz que nós devemos preservar a unidade. A palavra Efésios 4:3, pode pôr na tela para nós. Ali diz: esforcemo-nos em preservar a unidade do Espírito. Ele diz: procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da base. Mas aqui está escrito que nós somos chamados, essa unidade é construída por Cristo. Então, quando a gente fala de unidade do corpo de Cristo, que Ele é tremendo, está em todo mundo, e nós não criamos, Jesus criou isso com a vida dele, Ele é o cabeça. O que nós somos chamados é preservar, dar o nosso melhor para preservar essa unidade cristã. O Espírito Santo que está em nós, ele coloca esse desejo de nós termos unidade com os outros irmãos. Eu creio que cada um aqui tem experimentado. Se tu vai numa igreja, em outro local, noutra cidade, ou em outro país, tu encontra um cristão, às vezes tu não sabe nem a língua, mas o que tu percebe, que tem algo ali que é igual. Tu tem algo ali que tu abraça alguém que é cristão. Tu sabe, mesmo sem entender às vezes as palavras, né? Quando às vezes a gente não entende, mas tu sabe que ali tem algo que te identifica contigo, porque é o Espírito Santo de Deus, porque nós somos do mesmo corpo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Então nós somos irmãos. Isso não pode ser só algo assim de conhecimento, irmãos. Que às vezes a gente, eu tenho conhecimento, assim que a palavra diz assim. Mas a palavra para nós é chamada para nós vivermos essa palavra. Amém? Para nós experimentarmos essa palavra no dia a dia. Então nós somos chamados a conservar essa unidade. E não é uma unidade, como eu digo, denominacional. Eu não sou um pelos irmãos da comunidade aqui. Nós somos um
com todos os irmãos, seja presbiteriano, seja assembleiano, são milhares de nomes denominacionais. Mas todo aquele que entregou sua vida para Jesus, que é nossos irmãos, nós somos chamados a preservar a unidade, porque nós somos do mesmo corpo. Então temos que ter bastante cuidado, porque alguém às vezes pensa diferente, veste diferente, né? E entende até alguns textos um pouquinho diferente, mas o cerne da coisa, que a salvação é só por meio de Jesus e tantas outras bases que é necessário, nós somos irmãos. E precisamos desfrutar, eu diria, disso, essa comunhão com eles, porque são o corpo de Cristo. Então é importante, cada um de nós é um membro diferente desse corpo. Uns vão ser, como diz ali, ouvidos, se nós o trazemos o corpo, outros vão ser os olhos, outros vão ser as pernas para andar, vão ser as mãos para fazer alguma coisa. Quem pôs cada um de nós no corpo é Cristo, e no lugar que Ele quer, porque Ele diz ali, mas nem todos têm a mesma função. A palavra está dizendo. Então também não adianta a gente às vezes querer a função do outro. É muito importante nós descobrirmos, deixarmos o Espírito Santo falar para nós, trazer uma direção da nossa função no corpo. Nós não tem sentido todos ter a mesma função. E entortar para um lado só. E nem tem sentido a gente querer um lugar para o outro. O irmão que ministra o louvor aqui, nem todos aqui tocam, nem todos cantam. Mas tem tantas outras funções, tem tantas outras coisas que Deus chama para fazer. Porque diz ali no versículo 4, mas nem todos têm a mesma função. É Deus que distribui os dons. E também diz assim, eu não sou isso, então não me interessa por isso. Eu não sou a mão, eu não sou o pé. Eu não preciso ajudar porque eu não sou essa parte ali. Nós precisamos ter consciência, irmãos, que cada um faz parte do corpo. Nenhum cristão é autossuficiente. Eu vejo assim, é tão tremendo e tão claro isso, quando ele distribui assim, não, a minha igreja, o meu povo, é corpo de Cristo, onde ele é o cabeça e os outros têm funções diferentes. Não é autossuficiente. Ninguém pode dizer, eu não preciso. Eu não preciso estar junto com os irmãos. Não é bíblico, irmãos. Eu estou, não estou dizendo por causa da pandemia, mas já falava isso aqui antes. Eu assisto em casa, assisto quem eu quero, quem eu gosto mais. Não tem nada de errado, eu também assisto. Mas nada substitui que você e eu somos parte do corpo. Nada substitui isso. Todos nós precisamos estar no corpo. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim, irmãos. Somos um corpo. É por isso. Se o braço, mesmo muito forte, mesmo o braço do Mike Tyson lá, se ele for cortado, se ele for amputado, se foi. Pode ser o melhor jogador, se a perna dele foi amputada, se foi. Pode ser o melhor atirador, precisa enxergar bem, Se o olho dele for cegado, se foi. E ficou tantos exemplos para nós. A videira. O que é que Jesus disse? Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, nós os ramos. Ele diz em João 15,4: não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Não há vida em nós. A única vida que há em nós é quando Cristo está. É a que Cristo nos deu para gerar outras vidas. Então é importantíssimo estar ligado no corpo.
É importante estar junto no corpo. Daí alguém pode dizer, não, mas eu vivo isolado, entreguei minha vida, eu estou bem. Mas como tu está bem se a palavra diz que tu tem funções para desenvolver no corpo? Como é que se tu é uma mão, o corpo está aqui precisando da tua mão hoje, e você não está no corpo? Então é impossível. Não, mas eu sei, eu leio, eu oro. Mesmo assim, irmão, mesmo assim tu vai olhar, toda a palavra ela vai te conduzir para estar no corpo, porque você faz parte dele. Alguém vai precisar de ti. Se tu acha que não precisa dos irmãos, mas alguém vai precisar de ti. O rebanho, nós sabemos que quando as ovelhas, pode ter 100 ovelhas, né? Bem cuidadinha com o pastor, bem cuidada, levando para o pasto, levando para a água, cuidando dos lobos. Mas se uma se desgarrar, ela está bem, digamos assim, perto de ser abatida, porque não está junto, está fora do rebanho, está fora do cuidado. Nós citamos também muitas vezes a questão da água, né? da brasa, não da água, que é normal, é bom até fazer isso para entender. Tu bota um saco de carvão lá, tudo, faz um churrasquinho, assa o pão com alho lá, e ainda a brasa fica horas. Agora tira uma. Se a churrasqueira é grande, tira uma lá e faz o resto, deixa de lado. Poucos minutos, ela vai apagar. E nós podíamos continuar dando exemplo. Agora, como é que está com nós isso, irmãos? Como é que a gente entende isso? Eu não estou falando no sentido de cobrança, está vindo, não está vindo. Como é que está no teu coração isso para ti? De fazer parte do corpo. Que tu tem uma função no corpo. Porque a palavra está dizendo ali, ó, porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. É necessário aquilo que Deus te deu para fazer. Então, irmão, aquilo que Deus deu para ti é preciso acontecer no corpo. E ele continua falando ali, eu acho que fica bem claro da mutualidade. Que eu preciso dos irmãos e os irmãos precisam de mim. Talvez essa é a questão que falta às vezes entender assim, ó. Que os outros precisam de mim. Que há pessoas esperando por mim no corpo. Sabe? Porque às vezes diz, tudo bem, eu estou bem. Realmente, irmãos, às vezes nós estamos bem, e os outros? Como é que ficam os outros? Eu não estou falando só do culto. Aquela visita à casa dos irmãos, aquela conversa no trabalho. Alguém está precisando. Irmãos, quando eu confesso assim, sempre que eu aprendi a palavra, eu assim, entendi isso. Nós somos o corpo de Cristo. Mas cada vez que eu vou mergulhando nisso, mais eu fico impressionado, mais eu começo a entender assim, como isso é um negócio amplo, como isso é profundo, como isso não é uma coisa assim que se pode passar desapercebido. Eu faço parte de algo e eu faço falta para alguém. Se eu não estiver disposto naquilo, na função que Deus me colocou, alguém vai ficar na falta daquilo, da minha parte. Eu não estou dizendo para trazer uma carga sobre isso, estou dizendo que eu creio que pode ser que você já entendeu isso há muito tempo, mas para mim cada vez mais assim do comprometimento que a gente precisa ter. Não é porque eu estou bem, é porque eu preciso realmente estar bem, mas tem alguém que precisa daquilo que Deus me deu. Amém, queridos? Tem alguém necessitando daquela função que eu devo exercer no corpo.
E ele começa a falar de alguns dons, de algumas coisas. Ele começa pela profecia. E eu gosto muito quando se fala de profecia, também de olhar algumas coisas para a gente às vezes não se perder nisso. Abre comigo em 1 Pedro. Pedro 4, 10 e 11. Aqui ele está falando também de servir, e ele vai falar, 1 Pedro 4, 10 e 11, diz assim, ó: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mas essa parte, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Eu creio que, porque às vezes a nossa alma quer dizer algo, né? Às vezes a nossa alma, a nossa vontade quer dizer algo também. Mas nós sempre precisamos buscar a raiz bíblica, a raiz que vem de Deus. E a gente precisa, é um dom que Deus deu, mas de buscar falar de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a revelação que vem de Deus, de acordo com aquilo que está no coração do Pai. E nós devemos realmente falar. Porque diz assim, né, em 1 Coríntios 14, 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. É muito importante, é muito necessário para a igreja ter essa função, mas sempre lembrar, de acordo com os oráculos de Deus, ter muita convicção de que Deus está conduzindo aquilo ali. Aí ele vai continuando, fala de ministério. Aqui está muito vinculado a diaconia, ao serviço, tanto espiritual como braçal. E às vezes se pode confundir cargo com dom, né? Deram um cargo para alguém, mas ele nem tem o dom, aquilo não é de Deus. Porque se servirmos a pessoa que Deus deu isso, ela chega num lugar, ela não precisa ter cargo. Ela tem o desejo, ela tem a visão de ajudar, de fazer, de colocar a mão, de ver a necessidade, de ajudar, de servir. É bem interessante isso, se nós olharmos nesse texto que nós estamos vendo no capítulo 13 de Romanos, ele fala algo a respeito dos políticos, das autoridades. No 13:4 ele diz: visto que as autoridades é ministro de Deus para teu bem. Eu fiquei pensando, né? Parece, né, irmãos? Eu também não quero e nem devo falar mal, mas parece que as autoridades do nosso país, muitas vezes, elas pensam que estão lá para serem servidos pelo povo. Mas a raiz daquilo que vem de Deus, eles precisavam entender que eles estão lá para servir o povo. Eles estão lá para fazer o melhor para o povo, para olhar para o mais necessitado, para olhar para aquele que precisa, para ter uma visão clara da necessidade dos municípios, do estado, do país. E ali ele está falando de diaconia, de servir, que as próprias autoridades são chamadas para isso. Eles podem não entender, alguns, eu creio que alguns entendem, mas a função deles seria servir, realmente servir, muito mais do que ser servido. Então, muitas vezes nós somos, aqui tem pessoas assim, mas desenvolver isso não é um encargo que faz você um servidor, um diácono, é o dom que Deus deu. É o dom que Deus deu para fazer as coisas, para olhar
e ter esse desejo, essa vontade de fazer. Diz: o que ensina, esmere-se em fazer. Quer dizer, se dedique, se empenhe em fazer. Né? Quem tem essa facilidade, essa prática, desenvolva bem, compre livros bons para isso, comentários bons para isso, né? Mergulhar fundo na Escritura, ler realmente, rebuscar, orar muito, para trazer o ensino. Diz ali: esmere-se, é algo a mais. Olha, se desgaste para isso, porque vale a pena fazer isso. A igreja precisa disso. Talvez precisa muito mais até que nos dias que Paulo escreveu isso. Então, irmão, se você tem isso, esse desejo, mergulhe fundo nisso, né? Com dedicação, com tempo de leitura profunda disso, conhecimento mesmo, mas orando, colocando diante de Deus e trazendo para a igreja, trazendo para o grupo que está mais perto, ensinando, porque é uma necessidade. Ele vai indo, o que exorta, faça com dedicação. A ideia aqui de exortar não é dar bronca, não, mas é mais de estar ao lado, de encorajar. Porque, como alguns dizem, né, para puxar para baixo, tem um monte de gente, né? Né, Thales? Às vezes vai dizer assim: isso não dá, isso não está bom, isso não é aquilo, mas para te dar uma palavra assim, de encorajamento, às vezes tem poucos. E nós temos isso, irmãos. Eu creio que muitos têm de Deus isso para fazer, de trazer uma palavra de encorajamento, de realmente assim, de se dedicar a isso, de quando tu chega num lugar, tu percebe, tu olha, aquela pessoa está necessitando de algo, aquele irmão, aquela irmã, hoje eu percebo no olhar dele, o Espírito Santo me diz que tem algo, e você poder exercer isso é dom de Deus. E poder fazer isso não é uma prática que se faz. A prática é escutar, é deixar o nosso corpo, que nem ele fala no começo dos versículos, de apresentar o nosso corpo, apresentar nossa mente, os nossos olhos, para enxergar aquilo que o Senhor quer que enxergue, para ir lá e poder dar uma palavra de encorajamento, uma palavra de Deus. A palavra diz ali: se você tem esse dom, dedique, use isso. Faça isso com alegria. Pratique isso. O que contribui com liberalidade. Aqui vai muito além de dízimo, de oferta, mas de uma pessoa que tem um desprendimento de Deus. E se a gente lê alguns relatos também de livros hoje, tem pessoas que Deus tem colocado muito dinheiro na mão dele. E eles têm tido a bênção de distribuir muito dinheiro, né? De acordo com a vontade de Deus. Mas para isso precisa realmente um liberar de Deus, porque a maioria diz que uma das coisas mais difíceis que tem é liberar o bolso até para o dízimo e oferta, mas aqui está falando muito além disso. Aquele que contribui, que tem o dom de contribuir, que tem a alegria de dar, de repassar aquilo que recebe, crendo na provisão de Deus, crendo que é Deus que está direcionando e está fazendo isso com convicção, com generosidade. Então, se alguém tem isso, faça isso. E Deus com certeza vai surpreender, porque os relatos que a gente ouve e vê de cada um é tremendo, de como Deus surpreende nessa área, como Deus dá além daquilo que doa, porque a gente sabe também que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Está numa posição de dar do que de receber. O que preside, diz ali, com diligência. Ali está falando de cuidado, de atenção, de dedicação, no realizar uma tarefa com diligência. Porque liderança também e cargo não é a mesma coisa. Liderança é aquilo que se tem, é um dom que recebe de Deus. Às vezes tem pessoas que têm um cargo que foi dado, mas não tem liderança. Liderança é alguém que absorve aqueles que estão ao redor deles. É aquele que naturalmente tem a atenção daqueles que estão ao redor dele. Tem facilidade de conduzir.
Irmãos, temos que ter um cuidado, porque o líder nunca é neutro. Escute bem isso, um líder nunca é neutro. Vocês podem olhar em toda a história. Ou ele é uma bênção, ou ele é uma maldição. Ou ele leva para o caminho errado, ou ele leva realmente, é uma bênção de Deus e leva para o caminho certo. Ele trabalha com Cristo, ou ele pode trabalhar contra. Então precisa ter atenção, porque ele tem esse de absorver, mas ele precisa estar sujeito ao coração de Deus, aquilo que Deus quer. Então, se você foi chamado para isso, faça com diligência. Eu creio que aqui muitos irmãos têm experimentado isso no decorrer dos nossos anos de comunidade. Agora vejo o pessoal dos irmãos Joade aí, Deus tem chamado para liderar, muitos adolescentes, jovens, que vêm de várias outras congregações, ou nem de congregações, e isso é uma responsabilidade muito grande, de estar liderando, de estar cuidando, de estar buscando atingir toda a família, porque quando a salvação entra numa casa, irmãos, não há dúvida que a salvação que está no coração de Deus é para toda a família. Então, se você foi chamado e tem isso, não deixe isso escondido, essa liderança. Lidere um grupo com o Senhor. Abra a tua casa. Comece algo. Você tem a graça de contagiar quem está perto, de direcionar para algo. Faça isso com diligência. Cuidado, atenção, dedicação. Para não deixar penderem para um lado nem para outro. E quem exerce misericórdia com alegria? Tem uma definição de misericórdia que é jogar o coração na miséria do outro. É olhar para aquele que necessita e quase que como se colocar no lugar dele. Daquele que está ali. Eu tenho uma coisa, irmãos, que ao longo dos anos tem me chamado a atenção. Se você fizer questionamentos, os porquês e porquês e porquê, você nunca vai usar de misericórdia. A pessoa pediu uma ajuda, mas ele podia estar assim porque não trabalha, blá blá blá. O outro está doente, mas eu disse para ele, esse aí fuma a vida toda. Mas eu não sei o quê. Irmãos, não vai usar de misericórdia. Usar de misericórdia é se colocar naquele lugar. Não sabemos o porquê ele está lá. O porquê ele foi para as drogas, o porquê perdeu o emprego, o porquê o pulmão dele está ferrado, porquê tantas coisas. O que importa é ter compaixão. Eu creio que é isso que Jesus olhava para as multidões e tinha compaixão, porque estavam perdidos. Essas pessoas muitas vezes estão numa situação dessa, primeiro, porque não tem Jesus. Maioria delas. Segundo, porque daí o diabo entrou na vida delas e causou um dano muito grande. Então, se você tem a oportunidade, alguém chega diante de ti, não fique nos porquês, mas olhe com compaixão, com misericórdia, te coloca no lugar dele. E talvez a gente vai sentir o que pode estar passando ali. E daí diz que é para fazer com alegria. Eu sei que às vezes é ruim, alguém bate 10 da noite, é ruim no sentido assim, tu já está até de pijama, né? Não tem problema. Eu creio que acontece com vários aí. Mas diga com alegria que você está aqui. Não é muitas vezes, mas está aqui uma ajuda. Está aqui. A solução para a tua vida é Jesus, é a mesma que para mim. Se hoje eu estou numa situação melhor, é porque Jesus entrou na minha vida, porque Deus tem me abençoado. E aí vai começar uma semente ali de brotar. Então, se alguém foi chamado para isso, pela misericórdia, exerça com alegria. Não gemendo. Me incomodei de novo. O cara ali. Com alegria. Eu vou ajudar. Eu vou, seja financeiro, seja doando alguma coisa, seja entregando um tempo para alguma coisa, mas fazer com alegria. Então, irmãos, resumindo um pouco aqui. Primeiro, desse texto, 1 e 2 que eu falei semana passada, nós somos chamados, não tem mais sacrifício agora. O sacrifício é nós nos entregarmos ao Senhor. Ele quer a nossa totalidade, para algo útil para Ele, para nós poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. É nós entregando totalmente o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração
24 horas por dia. E depois nos avaliar. Então, para nós não ficarmos nem aquém e nem além, não sermos arrogantes, não sermos às vezes soberbos, mas também não sermos aqueles que, eu não posso fazer nada, eu não tenho nada. Irmão, tu tem muito, tem um depósito de Deus na tua vida. Amém? Talvez as pessoas que ministraram o Evangelho para nós, era a quinta série, como diria na minha terra, era semi-analfabetos, irmãos. E hoje às vezes tu acha que precisa tanto, acha que precisa mais tanto. O conhecimento é bom, mas junto com a prática, junto com a vivência. E nós somos chamados então existe um corpo do qual nós somos membros, amém? E cada um de nós tem uma função. Nós precisamos uns dos outros. Diga para o teu irmão do lado, pelo menos para os dois, eu preciso de ti. Isso é uma realidade, irmãos. Isso é uma verdade na nossa vida. Nós precisamos uns dos outros. Então, se às vezes, irmão, você pensa que está bem, e daí tu está assim, mas eu estou bem, estou tranquilo. Lembre dos outros, irmãos. Eles precisam do dom que Deus te deu. Eles precisam, nós precisamos. Às vezes a gente não vai num lugar só para nós nos abastecer. Lembra que tu tem uma função no corpo. Eu quero dizer para ti que tu pense e reflita sobre isso. Olha, Deus, você não vem aqui apenas para assistir um culto. Você vem porque você é membro do corpo e você tem uma função no corpo. Talvez hoje alguém está esperando uma palavra, um abraço, algo que tu pode dar. Essa é a tua função no corpo. Não vai ser quem está aqui na frente hoje, quem está tocando. Entende? Nós temos funções diferentes. Se a minha função é diferente da de vocês, mas não é melhor, não é especial. Todos nós somos chamados. E eu tenho uma convicção assim, muito grande, que se isso ficar entranhado em nós, vai mudar. Deus vai continuar acrescentando muito mais salvos ao nosso meio. Amém? Porque nós vamos desenvolver a função que Deus nos deu. Entre nós vamos ser mais fortes, espiritualmente falando. Nós vamos ser mais supridos, espiritualmente falando. E isso a gente vai repartir no horizontal, no quilombo, no centro, Três Coroas, nos lugares onde nós vamos. Porque está sendo suprido o corpo de Cristo. Ele vai ficar robusto, ele vai ficar forte, porque as funções estão sendo desenvolvidas todas juntas. Os membros são diferentes, irmãos. A função é diferente. Qual é a tua? Veja, ore a Deus. Pratique, receba de Deus. Não somos autossuficientes. Deus fez de alguma maneira para nós dependermos uns dos outros. E sendo nutridos, sempre sendo nutrido pelo cabeça que é Cristo. Amém? Alegria? Vamos ficar de pé então? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Podemos olhar para desde a fundação, esta fundação do mundo, tu estava lá com o Pai, criando todas as coisas, e você nos projetou, nos criou, morreu na cruz por nós, se humilhou, está à direita do Pai, a tua palavra diz que nós estamos contigo, em ti, sentados lá, e que toda potestade, todo maligno está debaixo dos nossos pés, porque nós estamos em ti, Jesus. Glória ao teu santo nome. E tu é o cabeça desse corpo tão precioso que nós fizemos parte. Pai querido, eu peço em nome de Jesus, tu traga essa realidade para nossas vidas, Senhor. Traga com clareza para nós o quanto nós somos preciosos para ti, mas o quanto tu conta conosco, Senhor. Tu colocou aqui, através do teu corpo aqui, distribuído na igreja, a tua multiforme, a multigraça aqui tem mãos, tem pés, tem ouvidos, tem olhos,
nariz, boca. Pai querido, nós sabemos que Tu é perfeito e Tu deu um corpo completo que se reúne aqui, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que os Teus dons venham fluir aqui no nosso meio, Pai. Que nós venhamos ser fortalecidos aqui, cada um desempenhando sua função, entendendo, Pai, quão preciosos nós somos uns para os outros, o quanto nós necessitamos dos outros. Pai, eu te peço em nome de Jesus, pelos irmãos também que estão em casa, pelos que estão de férias, Pai, que a Tua palavra, Pai, a Tua revelação, ela penetre no mais profundo do nosso espírito, Senhor, e que venhamos nos render ao Teu Santo Espírito, a Tua vontade, o Teu querer sobre a nossa vida, Senhor. E que esse corpo aqui seja bem nutrido cada dia, Senhor, que venhamos receber o Teu novo, Senhor. E venhamos praticar, desenvolver, crescer, o crescimento que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra, Pai, ela penetre na nossa vida, Senhor. Que a nossa alma se aquete, Pai, diante da Tua vontade. E o nosso espírito seja completamente, Pai, assim, dominado pelo Teu Santo Espírito, Deus. E venhamos a praticar a Tua vontade, o Teu querer sobre nossas vidas. Que aqui a Tua igreja, o Teu corpo que se reúne aqui, ele seja assim comprometido, Pai, uns com os outros, e principalmente contigo, Senhor. E venhamos Te servir com alegria, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Uma abençoada semana a todos. Domingo que vem nos reunimos, certamente tem mais alguns voltando, talvez alguns estão saindo, mas Deus abençoe a todos. Se alguém quer ficar no sítio aí, fazendo um almoço, fique à vontade. É de vocês, é nosso aqui. Amém?